Bom, então hoje retomando o capítulo de número 4 do livro Renúncia. Hoje é o quarto dia, né? Nós já estamos há 4 semanas aqui no capítulo A Varíola. Provavelmente hoje a gente encerra, mas a gente terminou na semana passada no momento em que a Susana conseguiu encontrar uma oportunidade realmente para fazer com que os seus sonhos, né, se tornassem realidade, mesmo que fosse de maneira errada, mesmo que fosse contra a vontade do seu próprio amor, né? Porque o seu primo Cirilo, ele na verdade nunca demonstrou interesse nesse sentido pela prima. Mas com a doença, né, com essa fase ali que estava tendo esse surto de varíola, com a morte do pai da Madalena, com a Madalena doente e o primo dela também numa situação ali que estão só os dois falando sobre o assunto, ela acaba conseguindo com que o sepulcro onde tinha sido enterrada uma pessoa com um nome muito parecido fosse mudado, corrigido e colocado o nome da Madalena Villamil. Então estava naquele momento em que ela tinha acabado de pagar, né? Então ela deu, né, a quantia de 100 escudos, dobrando as exigências da tabela. Então deu o dobro do que o que ele tinha exigido, aquele abade lá. O sepulcro destinado ao fidalgo espanhol foi escolhido junto ao presumido túmulo da filha. Então conseguiram que Dom Inácio estivesse ao lado do túmulo ali muito perto da suposta Madalena Villamil, mas na verdade era Madalena Vilar. Consumara-se o passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossas personagens. Então aqui se concretiza realmente, através de uma determinação da Susana e do Antero de Oviedo, a mudança da vida de todos eles dali para frente, né? Com energia incrível, Susana cooperou em todas as providências necessárias ao sepultamento de Dom Inácio, valendo-se de Pierre nesse sentido, aquele serviçal dela que estava acompanhando ela. Em seguida, mandou que o servo a esperasse no posto de muda, a poucos quilômetros de Paris, e auxiliou Antero até que Madalena convalescesse. Para o sobrinho dos Villamil, essa colaboração foi preciosa, permitindo-lhe reparar a fadiga imensa. Desejosa de captar-lhe uma simpatia cada vez mais profunda, a jovem irlandesa tudo fez pelas melhoras da enferma, esforços esses que Antero acompanhava com um sorriso de sincero reconhecimento. Ao fim de uma semana, Madalena estava em vias de franca convalescença. A morte do genitor causara-lhe profunda consternação, mas a esperança de reunir-se em breve ao esposo renovava-lhe as energias. Então, com tanto desgosto, né, a morte da mãe recentemente, agora a morte do pai, ela não tinha ficado nem sabendo, né, porque ela estava muito mal. A hora que ela melhora, tem essa notícia. Então, uma fase da vida muito difícil para Madalena e que ela se apoiava no quê? Na esperança de, então, agora, porque ela não estava com o marido, por compromisso, obrigação que ela se sentia no dever de cuidar dos pais. Agora, com os dois se ausentando, ela se vê então na esperança de já logo ir reencontrar Cirilo. E ante suas perguntas afetuosas, Susana explicava que o pai não pudera vir a Paris por ter sido igualmente empestado, mas haveria de o fazer tão logo lhe permitissem as forças restauradas. Então ela perguntava, melhorou, né? Perguntou do Jacques, e aí falou, a Susana, o Jacques não pôde vir porque ele está doente também com a peste. E o Cirilo agora? E Cirilo? Perguntou logo que voltara a si do estado delirante. Não há em Blois notícias de sua chegada à América? Por enquanto nada de positivo, esclarecia a outra. Mas ensaiando a trama do criminoso drama,
acentuava. Amigos recentemente chegados do Ulster afirmaram-nos que 2 embarcações do capitão Clinton haviam naufragado no litoral da colônia distante. Mas até agora temos esperado ansiosamente informes detalhados do sinistro. Então já começou a dar ali, né, alguns indícios da mentira, né, que ela queria ir toda arquitetada, né, toda pensada no devido momento. Então, por enquanto, ela não falou que o Cirilo morreu, mas já deu a entender que alguma embarcação tinha tido problema. A pobre senhora retrucou, muito pálida. Como isso me assusta! Espero em Deus nada haja acontecido de mal, pois de há muitos meses venho entregando Cirilo à proteção da Virgem Santíssima. Também eu, retrucou a jovem, estou certa de que a providência divina não nos esquecerá. Decorrida a semana que assinalara as melhoras promissoras de Madalena Villamil, entre conversações afetuosas no domínio das palavras, Susana Duchesne Davenport regressou ao lar, levando ao pai a notícia das dolorosas ocorrências. Então a Susana só esperou a Madalena melhorar, voltou para Blois e dando as notícias tristes para o Jacques, né? Do falecimento, então, né? Do Dom Inácio. Então, o generoso Jacques teve um profundo abalo ao saber que os Villamil haviam desaparecido em circunstâncias tão trágicas, sentiu-se inconsolável. Então, além de a notícia verdadeira que Dom Inácio tinha falecido, aí Susana já volta para Blois, acrescentando que Madalena também tinha morrido. Então, para o Jacques, isso foi um choque. Revia ainda na imaginação a resignação silenciosa de Madalena por ocasião da morte de Dona Margarida e lembrava com espanto o modo pelo qual Sinis insistira para que ela o acompanhasse a Blois. Então ele se lembrou até do fato de que ele tinha pedido para ela ir junto. Tinha a impressão de ouvir as negativas reiteradas de Dom Inácio e a sua oposição irredutível ao convite afetuoso. Concluía então que certamente interferiram nos fatos os ascendentes da vontade divina, que lhe não era dado conhecer ou investigar. Então aqui a gente vê mais uma vez analisando, né, a questão do espírito que nós estamos falando. Então Jacques Davenport, que é o espírito de Neio Lúcius, a gente já sabe que é um espírito já mais elevado, com uma certa alcance moral. Então, apesar de lutar, de buscar sempre a solução, mas quando ele percebe que algo acontece alheio à sua vontade, rapidamente ele entende que é da vontade divina. Então, que ele não tinha como entender. Então, não existe revolta, existe tristeza, é claro, mas se entrega sempre nos desígnios divinos, né? Durante um mês, nem por perto imaginando que era a própria filha que, na verdade, tinha criado, né, forjado toda essa situação. Durante um mês não deixou um só dia de confugir-se em dolorosas recordações. E estava, na verdade, exausto. Enfraquecido pela enfermidade cruel, a convalescença parecia prolongar-se indefinidamente pela sua invariável tristeza. Então, tristeza é natural quando a gente tem uma situação difícil, né? Agora, revolta é outra questão. Então, o entregar-se nas mãos de Deus, mas é claro que sofrendo a profunda tristeza. A exemplo disso, por exemplo, quando a gente perde, porque muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Acha que o espírita, por exemplo, não sofre a partida de alguém. É claro que sofre a ausência, mas resignado, não revoltado, perfeitamente consolado, porque sabe da, da continuidade do auxílio, né? Continuidade da vida, do auxílio espiritual. Então existe uma diferença entre
você se resignar e você ser frio. Então, você sente, mas você se entrega, concorda com os desígnios divinos. E assim, então, foi Jacques, quando recebeu a notícia da perda da Madalena, do Dom Inácio e tudo mais. Triste. A retina dos olhos fatigados desdobrava-se a fila dos alunos mortos. Quer dizer, a doença fez muitos dos seus alunos, inclusive, morrerem. Né? Muitas crianças de Blois haviam sucumbido, nada obstante a relativa benignidade do mal nos ambientes campesinos. O bondoso educador pensava na reabertura das aulas, grandemente apreensivo. Então ele ainda estava inseguro com relação ao momento, se devia voltar às aulas ou não, porque era algo realmente que estava comprometendo a vida de muitos ali. Um dia a filha se aproximou do seu banco, entre as árvores farfalhantes do parque, e dirigiu-lhe a palavra comovidamente. Papai, tudo tenho feito para que seus sofrimentos sejam atenuados e suas lágrimas menos abundantes. Ah, minha filha, não te incomodes por mim, exclamou em tom de suprema resignação. As lágrimas que menos dilaceram a alma devem ser as que nos caem dos olhos, aliviando o coração. Hoje, porém, noto que o Senhor está mais triste, acrescentou afetivo. A resposta de o Sr. Antero de Oviedo, descrevendo os derradeiros sofrimentos de Madalena, muito me comoveu. Então, o plano, né, de Susana e Antero agora se concretizando com o comparsa dela, né? Então, além dela chegar com a notícia, Antero de Oviedo então ficou provavelmente encarregado na combinação de mandar uma carta descrevendo detalhes, participando Jacques, tudo o que tinha acontecido. E por isso, então, naquele dia ele estava mais triste. A pobrezinha deveria ter padecido muito antes de entregar a alma a Deus. De qualquer modo, porém, esta carta veio encerrar o capítulo das minhas preocupações, pois nutria certas dúvidas relativamente à criança. Então, aqui mais um detalhe nessa história, né? Madalena estava grávida. A gente sabe que ela carregava um filho do Cirilo e que estava no processo final ali. Então, Jacques queria, inclusive, saber disso, se Madalena tinha falecido. O que será que aconteceu com a criança? Agora fico sabendo que a primeira flor do matrimônio de Cirilo não chegou a desabrochar. E enquanto ele enxugava uma lágrima, Susana acrescentava: Meu pai, nunca experimentei tanta angústia em França como agora. Em cada canto tenho a impressão de contemplar fantasmas de amarguras a perseguirem-nos sem tréguas. Não lhe parece razoável a ideia de nos juntarmos aos nossos parentes lá na América? Aqui em Blois desapareceram com a peste devastadora os alunos que mais o compreendiam. Carolina parece não se lembrar mais de nós. Quanto aos laços que prendiam Cirilo a Paris, restam apenas 2 túmulos tristes no cemitério dos Inocentes. Jacques Davenport fitou a filha lacrimosa e exclamou: Tens razão. Olha como realmente, né, um espírito como esse vai agindo. Olhou o recinto enorme e silencioso, pareceu escutar atento o sussurro das frontes balouçadas pelo vento e falou: Quando Cirilo partiu, outros eram meus planos, mas agora meu velho parque também está morto. O frio mais doloroso é o da desilusão e da saudade, minha filha. Susana não insistiu. Compreendeu que aquelas palavras equivaliam a compromisso firmado para o futuro. Então ela percebeu que ele já tinha caído, né, na ideia dela. Então ele estava praticamente concordado com o fato de então se mudarem para a América do Norte, especificamente em Connecticut, né, onde estava vivendo a família deles lá.
e inclusive com Cirilo, que era a intenção de Susana agora se aproximar dele. Daí a 2 meses, pai e filha realizavam uma romaria ao túmulo de Madalena. Providenciaram para que fossem as sepulturas assinaladas por lousas preciosas. Então, como Susana imaginava, Jacques, mesmo sabendo da morte, iria querer visitar o túmulo e tudo mais. Por isso ela fez tudo aquilo que ela fez. Sobre a de Dom Inácio, o professor de Blois mandou colocar uma cruz. Mas, identificando a campa onde supunha descansar aquela a quem amara como filha, elegeu ornamentá-la a formosa figura de anjo, trazendo na destra um róseo coração atravessado punhal. Olhem que interessante a estátua que ele resolveu escolher, né? E ele ainda, Emmanuel aqui, ainda faz esse comentário, né? Ignorando a extensão do grandioso símbolo. Imaginem, o anjo segurando um coração com um punhal trespassado, que é exatamente o que é o símbolo do que aconteceu com Madalena, né? E quem apunhalou? A própria Susana. Também mandaram gravar epitáfios de saudade e fé em frases afetuosas. Jacques fez ainda questão de visitar a casa de Santo Honorato, onde se haviam desenrolado os lutuosos acontecimentos. Eu fico pensando, só fazer um parêntese aqui, eu fico pensando no seguinte: será que esse túmulo, com essa estátua de um anjo com um coração com um punhal atravessado, ainda existe no cemitério dos Inocentes, lá em Paris? Será que esse cemitério ainda existe? Não sei, a gente pode pesquisar, né? Mas acabou de me ocorrer essa questão. Se isso aconteceu, né, há 2, 3 séculos atrás, é possível que então esse suposto túmulo da Madalena ainda se encontre lá. Encontrando, vamos continuar aqui. Então, encontrando-a fechada, ele resolveu então passear ali, né, nos arredores de onde eles moravam. E indagou da vizinhança relativamente aos criados, de vez que Antero de Oviedo, na missiva que lhe enviara a Blois, datada de Versalhes, participava da decisão de regressar à Espanha dentro de poucos dias. Fabiana havia falecido, mas a outra serva e o lacaio haviam conseguido escapar à morte. O professor procurou visitá-los na residência de Santa Genoveva, onde trabalhavam, sendo que ambos se diziam informados por Antero do falecimento da jovem senhora e do velho patrão, cuja perda recordavam chorosos. Então foram aqueles 2 funcionários que saíram da casa, né, antes mesmo de ver o que tinha acontecido com Madalena. Mas como a gente está vendo aqui, Antero e Susana foram detalhistas até nisso, de então falar para eles, procurar eles, porque aqui poderia acontecer de algum momento, então, uma informação para Jacques para poder desmentir essa história e fazer com que ele procurasse a Madalena. Mas não, estava tudo minuciosamente pensado. Em Paris, após o regresso de Susana para Blois, a situação continuou muito mais triste e estranha para Madalena. Então, agora voltando um pouco de tempo atrás, quando Susana partiu de Paris e a Madalena ainda ficou ali logo depois que se restabeleceu com o primo, então falando que a situação estava cada vez mais triste e estranha para Madalena, porque agora, como foi dito, ela queria voltar para o marido. Incapaz de avaliar toda a trama dolorosa que lhe negrejava o destino. Seu estado geral melhorou, e, no entanto, segundo previra o padre Bourget, os pés lhe ficaram inertes, quase paralíticos. Então o padre falou que ela provavelmente iria sobreviver, porque a gravidez muitas vezes acaba protegendo de maneira que ele nem entendia, mas que muito provavelmente algumas sequelas. E o fato é que a Madalena, então, ficou com os pés quase que paralíticos. Enquanto se mantinha imóvel, as dores se atreguavam. Mas se tentasse soerguer-se e andar,
logo reapareciam as sensações estranhas, forçando-a a sentar-se no leito. O primo, porém, desfazia-se em atenções e desvelos. Então, logo voltou Susana à casa paterna, ele providenciou a mudança para Versalhes, com o assentimento da enferma, ela mesma ansiosa por outro ambiente e crente de que isso lhe atenuaria o mal-estar orgânico. O sobrinho de Dom Inácio notificou as relações mais íntimas dos Villamil, como, por exemplo, as famílias de Colette e Cecília. Então, avisou inclusive amigos o passamento do velho fidalgo e da filha, acrescentando informações sobre a situação dos respectivos túmulos no cemitério dos Inocentes. Aos vizinhos, fez constar os mesmos informes com mensagens verbais aos velhos servos, caso escapassem dos martírios da Rua do Forno. Então, para todos, ele falou, ele deve ter saído com a Madalena meio que escondido, inclusive, né? Porque ele estava dando notícia para todo mundo que a Madalena tinha morrido. Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua argúcia psicológica, tratou da mudança para Versalhes, efetuando alta noite. Olha lá. E valendo-se da confusão ainda reinante no bairro, desorganizado pelas consequências da epidemia devastadora. Ao raiar de um lindo dia, Antero chegou com a convalescente à pequena cidade da corte, onde se instalou numa casa confortável dos arredores. Então saiu à noite, mesmo para ninguém ver que ela ainda estava viva. A necessidade de uma serviçal de confiança era o que mais se impunha. Um amigo indicou-lhe uma órfã castelhana de nome Dolores, que havia perdido a mãe, única pessoa de família que lhe restava na vida, entre os mortos de Vincennes. A pobre criatura fora apanhada semi-morta na estrada de Évreux, quando tentava fugir dos tristes quadros parisienses. Estava quase restabelecida e podia prestar ótimos serviços. O sobrinho de Dom Inácio procurou-a e de fato encontrou nessa jovem de 20 anos, de tez amorenada, pois descendia de um pai outrora escravo, uma companheira abnegada para Madalena, que a recebeu de braços abertos num verdadeiro transporte de consolação e de alegria. Sob o guante das provações que o sitiavam, a esposa de Cirilo não conseguia dissimular a estranheza que lhe causava a falta de notícias do professor de Blois. Então, uma coisa a Madalena estava estranhando, né? Porque o tio Jacques, gostava muito dela, né? Tanto é que tinha chamado ela para vir junto para Blois. E ela estava estranhando a falta de notícias dele. Debalde escrevera-lhe 2 longas cartas, mal podendo imaginar que haviam de ser consumidas pelo primo encarregado de as expedir, e assim se mantinha de coração pressa. Quer dizer, as cartas que ela escolheu perguntando dele, o Antero de Oviedo, como ela estava paralítica, praticamente, ficava responsável de postar a carta, ele destruía. A fim de algum tempo, nasceu-lhe a filhinha sob a assistência carinhosa de Dolores. Então, olhem lá. Agora nasceu a filha de Madalena, que se revelou irmã dedicada e fiel nas mínimas circunstâncias. Então, a Dolores, né, a funcionária nova, extremamente dedicada e fiel. O advento encheu a casa de brando conforto, e Madalena, guardando a recém-nascida nos braços, com infinito carinho, chamou-lhe Alcione pela primeira vez. Aqui vou fazer mais um comentário, né? A gente está vendo toda essa história e Madalena e Cirilo sofrendo essas imposições dessa vida, né? Encarnada deles, dessa jornada encarnatória, lembrando que eles ainda são espíritos em fase de regeneração, né? De aprendizado. Portanto, que erraram no passado, e dessa vez eles estão forçados a essa separação e agindo ainda de maneira muito bem, né? Mas ainda nem tinha aparecido a personagem principal dessa história.
Porque se eles estão indo bem, na verdade, a Célia, 50 anos depois, tem esse compromisso de vir como Alcione, justamente para auxiliar a que eles alcancem êxito nessa jornada, ou pelo menos que contribua da melhor maneira possível para que eles alcancem o êxito. Então agora, finalmente, reencarna a Célia, no nome de Alcione, filha da Madalena Villamil. Longa missiva foi escrita a Jacques e entregue ao primo. Então, se o Jacques queria tanto saber da criança e da Madalena, ela tentou, mas sempre entregava a carta ao primo, mas este, que a reduziria a cinzas instantes depois, já se encontrava sumamente preocupado com a demora da mensagem de Blois, anunciando o suposto desaparecimento de Cirilo. Então, ele destruiu essa carta e ele estava já ansioso, porque era para estar chegando uma carta de Susana falando da morte do Cirilo. Somente um mês depois do nascimento da menina chegava a Versalhes longa carta de Susana, participando em nome de Jacques o suposto falecimento de Cirilo da Veinporte. Então Susana escreve como se fosse Jacques, falando do falecimento do Cirilo. A missiva desdobrava-se em considerações dolorosas, ao mesmo tempo que procurava confortar a viúva na sua grande dor. A jovem comunicava igualmente que havia resolvido mudar-se para a Irlanda, onde o pai desejava juntar-se a alguns parentes e lá esperar o seu termo de vida. Prometia escrever-lhe futuramente, dando informes mais minuciosos da nova situação. Antero, fingidamente comovido, leu a carta à pobre moça. Então, o Antero leu a carta. Que não desejava outra coisa senão morrer ali mesmo, na imensidade da sua desdita. Quase paralítica, Madalena Villamil era obrigada a chorar diante do primo e de Dolores, que em vão procuravam consolar. Então, depois, com essa notícia agora da morte do Cirilo, que era a esperança, né, de uma vida, agora, de ter uma felicidade na vida, agora com essa notícia ela tem vontade de morrer. Sentia-se só e desamparada no mundo. Cirilo era a sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude cheia de cuidados por sua mãe, e lembrou a figura do mendigo de Granada que lhe predissera de sabores e amarguras no porvir. Então vocês se lembram daquela cena em que uma pessoa que pegou ela na rua quando ela era jovem, leu a mão das amigas, leu a mão dela e falou que a vida dela seria marcada por muitas amarguras e dissabores? E aqui vai mais um ensinamento, né, com relação à questão especificamente da Madalena e do Cirilo. Então, quando a gente deposita toda a nossa esperança de felicidade numa única pessoa, que tudo bem, pode ser uma pessoa extremamente cara ao nosso coração, mas quando a gente deposita a única esperança de felicidade na Terra em uma pessoa, isso está sujeito a ser tirado. E aí é o convite a Madalena, acima do carinho, do amor que ela sente pelo Cirilo, se entregar mais plenamente a Deus. Então, encontrar forças, encontrar fé, encontrar esperança em Deus. Independente se com pessoas queridas ou não por perto. Exemplo que a própria Célia demonstrou magnificamente lá no livro 50 anos depois. Todo mundo saiu da vida dela. Até o pai e a mãe colocaram ela para fora. Aliás, olha aqui, para a gente lembrar, Madalena Villamil e Cirilo, na época, Elvídio Lúcius, né, e a sua esposa, a esposa não botou para fora, mas não desobedeceu ao marido.
Botaram Célia para fora, agora Alcione, recebendo ela de volta. E a Alcione, a Célia no passado, fez tudo na direção certa, né? De obediência, de fé, de resignação. Por isso alcançou o que alcançou, né? Estava doente, sem arrimo afetuoso de ninguém, sentia-se a mais desditosa das criaturas. Debalde, a nova serva, rodeou-a de gentilezas carinhosas. Oi, Ádila? Debalde, né? Como que é? Debalde, a nova serva, quer dizer, em vão. Ah, tá. A nova serva tentou ajudar ela, mas ela entrou numa tristeza profunda. À É, achei noite, a frase bem diferente bem também. diferente, é debalde a nova serva, quer dizer, em vão. À Aham. noite, Antero aproximou-se fundamente sensibilizado e falou-lhe com brandura. Madalena, nem tudo está perdido. Nada mais me resta, murmurou entre lágrimas. Tenho lutado corajosamente contra a adversidade. Mas agora, quer dizer, para ela, esse foi um golpe que derrubou ela. Então, isso também mostra para a gente que muitas vezes nós ainda não fomos expostos a situações na vida para nos tirar da zona de conforto, ou estamos sendo muitas vezes colocados em situações assim. Mas a gente só realmente mostra que somos fiéis plenamente a Deus quando tudo pode acontecer e ainda assim a gente não desiste. É que a gente vai ver aqui no texto que a Madalena está entrando realmente por um caminho ruim. Mas o primo então tentando, de alguma maneira, desfazer aquilo. O primo sentou-se ao seu lado e continuou: És moça, e Deus não te negará saúde para reconquistar a felicidade que parece destruída. Poderás contar comigo em todas as circunstâncias. Também sou um homem e não me faltam energias para vencer nas lutas mais ásperas. A prima contemplou-o através do véu de pranto para verificar a diferença de expressão magnética daquelas palavras em confronto com as vivas recordações do esposo. Então, olha que interessante, porque aqui também, nesse momento, aí agora o Antero vai meio que atacar. E aí a prima, então, vamos também voltar lá no livro lá atrás. A alma Lucínia, assediada constantemente pelo Lólio Úrbico, que era o prefeito lá na época. Agora, mais uma vez, ela percebe aquela vibração, aquele magnetismo totalmente diferente do que ela sente com relação ao Cirilo. Então ela viu que no tom daquelas palavras existia algo que não sintonizava com ela, né? Não era agradável a ela. Cirilo também lhe falava assim nas horas tristes, mas seus gestos e mesmo a entonação da voz eram profundamente diversos. Num instante, compreendeu até onde Antero desejava chegar, reconhecendo que poderia estimá-lo como um irmão. Jamais, porém, poderia aceitar-lhe o velho sonho conjugal de outros tempos. Então, naquele momento, além da tristeza da perda do Cirilo, agora ela está percebendo as intenções de maneira que não agradam a ela por parte do primo. E ela fala: não duvido da sua amizade valiosa. Esclareceu a suposta viúva com delicadeza fraternal. Mas a morte de Cirilo deixa-me aniquilada para sempre. Então ela deu o recado. Mas tens uma filha a exigir teus desvelos, advertiu algo enciumado, apelando para os seus sentimentos de mãe. Madalena tomou Alcione ao colo, como a buscar o derradeiro motivo do seu apego ao mundo, enquanto o rapaz continuava: Não te deixes abater por impressões transitórias. A luz volta ao céu diariamente, a alegria se renova sempre. A ventura tornará depois dos dias amargosos de adaptação aos novos hábitos. Tenho pensado
nas muitas dores que nos provaram na França e também estou ansioso por mudar de vida. Dize uma palavra e levar-te-ei aonde quiseres. Não desejarias ir à nossa Espanha muito amada? Então eles saíram de Paris, foram para Versalhes, mas ainda não tinham ido para a Espanha. Mas a intenção de Antero é levar ela para a Espanha e o quanto mais longe possível para nunca mais reaver o passado. Se te prouver, tornaremos a Granada a fim de recordar nossa infância feliz e descuidosa. Veremos de novo o céu da pátria e Alcione crescerá à sombra do nosso afeto. A tais palavras comovedoras, Madalena quis dizer que desejava ir a Blois, para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques. Quer dizer, porque o Antero falou para ela, né? Fala o que você quiser que eu te levo. Sugeriu ir para a Espanha, mas no fundo, o que ela queria é ir atrás do Jacques, implorando-lhe que não abandonasse ela com a criancinha. Suplicar-lhe-ia que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas. Então, o intuito dela não é ficar com o primo, nem como amigo. Para ela, o porto seguro é a família do Cirilo. O tio Jacques sempre foi esse porto seguro, né? Poderia, então, esperar tranquilamente a morte, confiando-lhe a Alcione como sua própria filha. Quer dizer, ela queria, inclusive, que o tio pegasse a Alcione como responsabilidade para cuidar. No entanto, lembrou que o educador e Susana haviam sido muito reservados na sua mensagem dolorosa. Quer dizer, quando veio a carta, ela percebeu que não houve em nenhum momento um convite de novo para ela ir para lá. Então, ela se apoiou nesse fato. Ambos deviam conhecer a enormidade da sua angústia, os apuros em que se via, e nada obstante, não lhe haviam mandado sequer um convite para acompanhá-los na Irlanda. Então, ela percebeu que seria inconveniente, então não seria justo perturbá-los, ela pensou. Além disso, guardava nítidas as reminiscências da fase difícil enfrentada por ocasião da longa moléstia de sua mãe. Possivelmente, o tio de Cirilo havia de acolher-se às súplicas com a sua boa vontade inata, mas ponderou que Susana talvez lhe respondesse como a senhora de Saint-Médard. Depois de muito refletir, voltou a dizer. Quer dizer, ela pensou, mesmo que ela insistisse, talvez o Jacques aceitasse por educação, mas talvez a Susana iria responder ao pedido como aquele pedido que ela fez às amigas da mãe quando foi pedir socorro financeiro. E aí ela voltou então a dizer para o primo: compreendo que minha filha necessita da minha assistência constante e que não devo desanimar, mas a verdade é que me sinto desorientada e doente. Como encarar a possibilidade de mudanças se nem posso me locomover? E para que servem os carros? Disse ele enternecido. Podemos partir quando quiseres. Alcione terá minha afeição paternal, e quando te restabeleceres, hás de reconhecer que a aventura tem modalidades infinitas. Madalena concentrou-se um instante e declarou: de nada valem as mudanças quando padecemos de males incuráveis. Mas se fosse possível, partiria para Connecticut, a fim de colher as derradeiras notícias de Cirilo. A carta de Blois conta que o naufrágio ocorreu nas costas da colônia. Quem sabe se foram salvos alguns náufragos? A família Davenport compunha-se de várias pessoas. Minha sogra parecia uma criatura virtuosa e santa. É bem possível que lá esteja e me receba com carinho. É verdade que não me conhecem, mas tenho as cartas afetuosas que me escreveram de Belfast. Elas me identificariam. Assim discorrendo, tinha os olhos brilhantes nessas evocações. Quem sabe os sobreviventes foram escolhidos por mãos piedosas? Prosseguia mais animada.
Talvez ainda encontre o túmulo de Cirilo para cobri-lo de flores. Antero, que a ouvia atencioso, obtemperou. De pronto, não podemos cogitar de viagem tão longa, mas poderemos regressar à Espanha e lá tentá-la a qualquer tempo. Não faltam por lá embarcações seguras e confortáveis. Então ele sempre dando um jeitinho de conduzir ela do jeito que ele quer. Se ele percebe muita resistência, ele bota panos quentes. Se ele tem brecha, ele vai conduzindo para poder. Então falou assim, tá bom, não vou te levar, não podemos ir agora, é muito longe, mas vamos para lá. Espanha, que na Espanha tem embarcação segura para que a gente possa então tentar isso quando você estiver melhor. E aí ela fala, rogarei a Deus nos conceda essa graça. E ele fala, né, e não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. Mais algumas palavras fraternais e Madalena ficou só, novamente entregue às suas penosas recordações. Então aí ele saiu, ela ficou sozinha de novo. Apagado o candelabro, a sombra como que lhe aumentava a angústia. Não obstante as afirmativas animadoras do primo, fazia questão de examinar a extensão de sua mágoa inconsolável. Então, naquele momento, ela voltou à depressão, né? À angústia, ao pensamento negativo. Talvez porque ainda não fosse tão resignada, talvez por influência de um mundo espiritual que quisesse que ela sucumbisse, né, mais uma vez. Ainda que atingisse a América, que encontrasse o túmulo do marido e conhecesse todos os pormenores da catástrofe, não deixaria de padecer com sua viuvez e a orfandade da filha. Se chegasse a abraçar Constância, que é a mãe de Cirilo, né, seria para chorar, sem esperança de júbilos novos. Então, um pensamento extremamente negativo. Sentia-se doente, abatida, desesperançosa. E se não mais conseguisse caminhar com agilidade, não seria um espectro acorrentado à cama, um fardo sacrificante para outrem? Em vão tentava coordenar planos. Por outro lado, não acreditava no absoluto desinteresse do primo. Quer dizer, ela estava sofrendo pelo lado da perda do marido e também sofrendo pelo que percebia o envolvimento de uma vida ao lado do primo. Cedo ou tarde, ele talvez lhe viesse falar de amor. Não seria temeridade aumentar sua dívida de gratidão? Quer dizer, se ela aceitasse a gentileza dele, será que então ele depois não viria cobrar isso? Poderia receber-lhe os favores, aceitar-lhe a dedicação, mas se um dia ele resolvesse exigir o impossível, porque para ela isso é impossível. A filha de Dom Inácio sentia-se morrer. Enquanto se debulhava em lágrimas silenciosas, sinistra ideia se lhe imbuiu no cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Olha como um espírito chega num momento em que, mesmo com tantas lutas, com tantas vitórias, né, conquistas nessas lutas, chega um momento em que é influenciada negativamente a ponto de perder. Então ela pensa, não era preferível morrer? Acariciou a sugestão alucinada. Viúva reconhecia-se desamparada e inútil. Sabia de mulheres que haviam procurado a morte por motivos fúteis. Quer dizer, o dela, ela já estava pensando, o meu não é um motivo fútil. A intenção sinistra avolumava-se-lhe no cérebro. Recordou o vidro minúsculo no qual o pai sempre guardava um tóxico fulminante. Então, Dom Inácio tinha um frasquinho de veneno. Bastariam algumas gotas num cálice d'água. Se não fosse possível arrastar-se alguns passos, pediria a Dolores que lhe trouxesse, como simples calmante,
para conciliar o sono. Poderia pedir para Dolores e ela traria, falando que aquilo é um calmante. Dessarte não seria pesada a ninguém. Não precisaria temer a influência indefinível de Antero, nem suplicar a piedade dos Davenport. Então ela estava olhando e enxergando isso como única solução. Como a gente sabe, né, principalmente com a questão que o Espiritismo nos traz, a resposta dos espíritos de luz para Allan Kardec, naquele capítulo final ali das leis, das penas e gozos, né, da vida presente, no último livro do Livro dos Espíritos, eles falam, todas as respostas, todos os espíritos falam, nenhuma justificativa é plausível para o suicídio. Mas ela está acreditando que é. Ela está achando que essa é uma alternativa. Presa da tentação que a empolgava sutilmente, ia chamar a serva em voz alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcione chorou de mansinho, reclamando-lhe os cuidados. Assustou-se como o despertar de um pesadelo. Como a despertar de um pesadelo. Olhem isso. O envolvimento mental, espiritual que ela estava, a ponto de já ela estava indo buscar o veneno para tomar e se suicidar. Naquele momento, Alcione chora. Um mês de vida tinha Alcione, né? Ela se assustou com o choro, porque em algum momento ela se esqueceu, inclusive. Não estava pensando naquele bebê. E ela acordou de um pesadelo. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra que se movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração como se lhe valesse advertência indireta e profunda. Então, olhem como a intervenção da espiritualidade salva, às vezes, um espírito de um momento como esse. A Alcione chorou, ela resvalou no crucifixo, o crucifixo caiu no peito dela, ela entendeu isso como um recado. Pareceu compreender a magnitude do apelo. Pensou sinceramente em Jesus, tal como fizeram um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Esse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. Então, olha isso, além do que já tinha acontecido, algo ainda mais comovedor vai acontecer para ela. Porque ela caiu o crucifixo, mas ainda assim foi buscar a Alcione que estava chorando. Então, nesse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. A Alcione tinha os bracinhos em movimento, como se a buscasse com ânsia. E tão logo se viu envolvida na sua ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo-o com as delicadas mãozinhas. Então imagine um bebê de um mês que parece que agarra na mãe de maneira totalmente, curiosa. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio no seu seio de mãe. Compreendeu a silenciosa mensagem de Deus no imo do coração. A emoção que lhe timbrava nas fibras mais íntimas fê-la dobrar-se em lágrimas e beijos sobre a pequenina. Assim foi que a filha de Dom Inácio, singularmente comovida, murmurou aos ouvidos de Alcione: não chores mais, filha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até ao fim. E assim termina esse capítulo. Então, apesar dos infortúnios, das mentiras, da situação criada por espíritos ainda extremamente egoístas, orgulhosos, ainda assim a gente vê oportunidade de testemunho, de crescimento, de mostrar a fé. Então, olha, e como então
a gente vê o amparo divino nessa cena. O amparo divino através da própria presença da Célia ali, né, com ela. Da Alcione, né, reencarnação da Célia, naquele momento já como aquele espírito, né, consciente ou não, em envolvimento ou não, mas elevada a agir daquela maneira e deixar a mãe sensibilizada a ponto de cair em si e afastar completamente, então, essa possibilidade do suicídio que ela, por um momento, né, criou, alimentou e estava em vias de concluir. Certo? Mas então aqui encerramos, né, o capítulo aqui que se chama A Varíola, né? Aqui tem algumas observações do capítulo e alguns detalhes que foram citados ali atrás. E na semana que vem a gente então vai entrar agora no capítulo 5º, que se chama Na Infância de Alcione. E aí então Alcione, agora a reencarnação vai começar a se completar e vai começar então a jornada de convivências, de ensinamentos que esse espírito de luz reencarnado, mesmo ainda na infância, que pode já começar a trazer para ela, né, para Madalena especificamente, quem sabe, né, para outros que ali vão estar ao redor também. Certo, gente? Certo, Nossa, certo. Alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer? muito lindo, Marco. Nossa, eu não lembrava desse detalhe do crucifixo, desse momento. Você viu, Adila, que lindo? Nossa, que grandeza. Ainda bem que eu vim hoje, ainda bem que eu não faltei. Maravilha. Bom, mas é isso aí então. Envolvidos, né, nessa maravilha, né, dessa vibração desse livro, a gente encerra hoje. E aí semana que vem a gente retoma, certo? Certinho. Uma ótima noite Certo. a todos, uma Boa noite ótima a semana. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.